Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e eu tenho um grande projeto que é o atendimento das gestantes para prepará-las para receber o seu neném e a lidar com os grandes desafios da maternidade. E esse vídeo é especialmente para elas, falando sobre, aliás, para os pais também, né? Falando sobre o choro dos bebês. Isso mesmo, bebês choram e essa é uma grande afirmação e algo que a gente precisa entender, né? Não é incomum na minha prática na maternidade, ali nos primeiros dias de vida, já me deparar com pais muito angustiados com o choro dos bebês, querendo resolver o choro e sem saber às vezes como lidar com isso. E por isso eu fiz esse vídeo para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o choro dos bebês. A primeira coisa é que o choro não significa sofrimento, né? O bebê não está sofrendo, não necessariamente ele está com dor. O choro é a única forma que o bebê tem de se comunicar, é a única forma de manifestar que ele tem uma necessidade e cabe aos pais ir observando o seu neném e entender qual é essa necessidade. E cada tipo de choro é uma necessidade diferente, nem todo choro é de fome, né? Então os bebês choram por outras razões também e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E uma outra coisa que a gente precisa entender é justamente que como o choro é uma comunicação, nem sempre a gente tem que ter essa ansiedade de resolver o choro. É muito mais importante a gente conhecer o bebê e entender o que ele precisa, não é verdade? Então, o primeiro choro é sim de fome, né? Com certeza, a maneira que os bebês têm de dizer que estão com fome, que precisam mamar, é com choro. Tem bebê que chora muito e tem bebê que só resmunga um pouquinho e a mãe já entende que está na hora da mamada. Mas cada bebê é de um jeito, né? Outro motivo para o bebê chorar é fralda suja. Ninguém gosta de ficar sujo. O bebê não sabe dizer que fez cocô e fez xixi. Então ele vai chorar quando estiver com a fralda molhada. E é sempre importante, quando o bebê estiver irritado, chorando, dar uma olhadinha na fralda, porque às vezes é isso, às vezes não é fome, certo? E outra razão que às vezes passa despercebido é a sensação de frio e calor. Os bebês também não sabem dizer, não conseguem tirar a roupa ou trazer um cobertor, né? Então eles choram quando a temperatura não está adequada. Então sempre observe, se o bebê estiver irritadinho, se a quantidade de roupas que ele está usando está adequada para a temperatura do ambiente. E é sempre bom saber que o bebê não sente mais frio ou mais calor do que a gente, né? Se tá quente, se tá calor, ele também sente calor. E se tá frio, ele também vai sentir frio. Então sempre procurem adequar as roupas. Outra razão para os bebês, principalmente os pequenininhos, chorarem, que às vezes a gente não entende o que está acontecendo e os pais acabam achando que é dor, é a privação de sono. Bebês recém-nascidos precisam dormir, eles são dorminhocos. O normal é dormir de 16 a 20 horas por dia no primeiro mês de vida. E se eles não conseguem ter esse sono adequado, na verdade eles só acordam para mamar mesmo. Mas se eles não conseguem ter esse sono adequado, eles acabam produzindo hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina. Isso gera uma irritabilidade, eles não conseguem entrar nos ciclos de sono e por isso acabam ficando bastante irritadinhos. E essa questão do ciclo de sono é super importante também, vocês observarem que muitas vezes o bebê acorda, às vezes de madrugada ou até durante o dia mesmo, e ele dá uma choradinha, acorda rapidinho e não necessariamente está na hora de mamar ou a fraldinha está suja. Então existe um comportamento que a gente diz que é o comportamento da espera, uma pausa. É esperar um pouquinho quando o bebê acordar, observar como vai ser a reação dele, se ele vai chorar mesmo, se ele não volta a dormir sozinho, porque muitas vezes esse chorinho do despertar, ele só está entrando no próximo ciclo de sono. E se a gente faz uma intervenção, que é ir lá no berço e tirar o bebê, pegar, pôr no peito, a gente não permite que ele entre nesse próximo ciclo de sono. E isso gera um ciclo de irritabilidade e acaba meio que acostumando mal o neném também, que ele acaba sentindo que toda vez que ele despertar, ele vai ser retirado do berço. Então, aprendam também a observar esse chorinho, que é só uma transição do sono, tá bom? E tem também no primeiro mês de vida, geralmente em torno de 15 dias, ali na terceira semana, alguns bebês eles têm aquele choro tipo cólica. Esse choro é sim um choro de dor. Não necessariamente uma dor na barriga, que geralmente a gente usa o termo de cólica e associa uma dor abdominal, mas nem sempre é uma dor na barriga. Às vezes é justamente a falta de sono. Ele não ter dormido adequado, ele ter tido muitos despertares, né? Então, esse choro costuma ser um choro de longa duração, pode durar até 3 horas, na verdade, a crise de choro. E muitas vezes é difícil de acalmar o bebê, ele não se acalma no peito, não se acalma no colo. Então, acabam, às vezes, entrando com medicações e algo que gera muito estresse com os pais. Esse tipo de choro é muito importante que os pais conversem bastante com o pediatra para esclarecer e entender o que está acontecendo e, principalmente, conseguir manter a calma diante das crises de choro do bebê, tá bom? Então é isso, essas são as principais razões para os bebês chorarem. Tem bebês que choram mais, tem bebês que choram menos. Aprenda, o mais importante, conheça o seu neném.